Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que hora vocês vão ver esse vídeo, né? Para mim é bom dia. Hoje, aliás, uma linda manhã de inverno, fria, mas muito bonita, ensolarada. Vamos dar continuidade então ao tema de Cold Approach. Agora eu resolvi pontuar, né, trazer alguns pontos aí para discussão. Se não terminar nesse mini vídeo, talvez mais um outro seja, né, no máximo mais um outro será o bastante, tá? Se não terminar nesse, esse mais um a gente encerra esse tema. A não ser, claro, que vocês entendam que é legal trazer outras pautas, né, para a gente discorrer a respeito, tá? Eu já recebi algumas sugestões, inclusive isso aqui também é fruto de algumas sugestões. Esse tema, né, de abordagem fria, e estou disposto, tem algumas aqui no radar, né, que está na lista de mini vídeos que eu vou oportunamente tratar. Tá? Então fiquem à vontade, né, para mandar inbox lá no grupo dos comerciais as sugestões de vocês, ou mesmo no chat do YouTube. Né? Então vamos lá, alguns pontos então sobre o Cold Approach. Primeiro, se você está numa segunda ou terceira conversa de um Cold Approach, né, já não é mais o Cold Approach legítimo, a ligação fria, que é a primeirona, né? Mas ainda é uma, não, né, se não conseguiu, por exemplo, um vendedor interno, né, conseguiu, vamos supor, mapear o interlocutor e agora está ligando para o interlocutor, né? Aí vem a pergunta, né? Primeiro, se você já falou com essa pessoa antes, né, você está tendo um segundo contato, porque no primeiro foi muito rápido, né? Não deu para seguir na conversa, no caso de uma venda interna, e você agendou um outro horário para ligar, né? Ou você agendou e agora está no contato pessoal, se for um vendedor externo, né? Nunca se esqueçam do rapport. Ah, mas Evandro, como é que eu faço o rapport por telefone? Né? Eu tô na primeira ligação, na segunda ligação com o cara, como é que eu faço o rapport, né? Se é a segunda vez que você fala com a mesma pessoa, tenta pensar em algum detalhe da primeira conversa que demonstre algum interesse do interlocutor por alguma coisa. Em algum momento você viu que ele gosta de música, que tipo de música, que ele gosta de futebol, que ele gosta, tá? E se principalmente você também gosta desse tema, então há uma confluência de interesses, de paixões, de gostos. Isso aproxima muitas pessoas. Isso é uma pegada legal para approach, né? Mesmo por telefone. Né? Se você conseguiu no quebra-gelo ali da visita, né, da ligação, pegar algum dado, né? Segundo ponto, pesquisar sobre a empresa. Se tiver um tempo, né, para dar uma pesquisada rápida, né, no site, alguma coisa assim, ver se a empresa dele tem alguma coisa em comum com a nossa em termos de traços culturais, área de atuação, responsabilidade social, né, tem ações de responsabilidade social, nós temos também, ESG, né, é, é, preocupações aí com questões de ambiente, social e governança, né, todas essas pautas corporativas que são muito comuns hoje em dia e está muito aderente ao dia a dia dos gestores, né, dos decisores, principalmente das empresas um pouquinho maiores. Se for uma empresa menor, que não tem esse tipo de estruturação ainda, aí é a preferência tentar captar algo de preferência pessoal do interlocutor que você compartilhe. Né, falar um pouquinho de futebol, e aí o teu time como é que tá? O meu time tá desgraceiro, o nosso time tá bem, né, cara? Pô, né, por aí alguma coisa nessa linha que intuitivamente a maioria de vocês acredita que já faça. Mas se tiver consciência de procurar isso no momento da interação, é sempre bom, tá? Então essa é a dica, né, para raporte aí por telefone, né? É tentar ou pesquisar ou ficar bem atento para as coisas que o interlocutor te falar, né? Que são reveladoras de gostos, de preferências, de coisas que ele aprecia. Né? A gente sempre gosta de falar do que a gente gosta. Né? A gente sempre fala mais, fala bem, a gente se sente bem, né? Falando para os outros de coisas que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer, que a gente teve bons resultados, que a gente teve sucesso. Né? Isso é bacana, isso é da natureza do ser humano mesmo. Né? Tá? Outro ponto, uma segunda conversa sempre retome os temas passados, sempre faz uma breve recapitulação. Né, da onde a gente parou, qual foi o nosso compromisso. Né? Nosso compromisso então era estar conversando hoje em função de uma primeira conversa, a gente tem entendido aí que eu iria te ouvir, entender o teu processo para tentar avaliar
se as nossas soluções podem te trazer alguma melhoria, né? Beleza? Vamos seguir em frente então? Então tá bom, né? É isso, é trazer para a mesa de volta o que gerou valor, o que foi combinado, os objetivos do primeiro encontro, né? Outra questão também muito importante, se no primeiro contato de um cold approach, né, não, principalmente para venda interna, não for possível dar seguimento, que às vezes o cara está muito na correria, ele te atendeu, mas puta, ele não vai ter tempo de jeito nenhum de ficar 10 minutos, 15, 20 contigo no telefone, né? Se não der para seguir, na hora de agendar, jamais deixe a escolha totalmente na mão do cliente. Você corre um risco enorme de dizer, não, eu te ligo quando for possível. Putz, ferrou. Né? Sempre dá a escolha com base, assim, de fazer, deixa ele decidir, sendo você quem está decidindo. Né? Tipo assim, eu disponho de agenda, então na próxima quarta-feira, às 14 e às 17. Qual o melhor horário para você? Você prefere falar segunda? Qual dia da semana você prefere falar? Eu costumo fazer minhas ligações de retorno nas segundas e terças. Qual o melhor horário para você nesses 2 dias? Alguma coisa assim. Tá? Deixa ele escolher, mas de uma dentro de um compromisso já de que vai haver essa segunda ligação, né? Para não dar muita margem para o cara dizer, não, deixa que eu ligo para ti quando for possível. Aí, putz, aí morreu. Geralmente, né? Normalmente quando o cara faz isso, morre, tá? Propostas. Se você tiver que mandar uma proposta, né, uma tabela, sempre, né, normalmente se manda uma tabela, né, boa parte dos casos, para o cliente, eu sugiro fortemente usar o Teams para apresentar a precificação, tá? Se o cara, né, hoje em dia, muita gente já está acostumada a usar, até empresas pequenas, não é mais segredo nem mistério, eu estimulo muito, né, vocês sabem, nosso time interno, a usar o Teams para fazer as reuniões também, não só o telefone. E aí, na hora de apresentar a proposta, é muito bacana, porque se você fez a venda consultivamente mesmo, você sabe as MBCs do cara, quais são as motivações básicas de compra, quais são os potenciais, aí você vai saber já vai saber também quais são as potenciais objeções que ele vai ter, etc. Você pode montar uma apresentação para fazer para ele no Teams, se for venda interna. Se for externa, leva o notebook ou imprime. Né? O que eu sugiro? Né? A gente já tratou disso também no nosso fórum lá, né? Nosso workshop de vendas consultivas lá 2 anos atrás. Quem estava presente vai se lembrar que a gente até fez exercício sobre isso tudo, né? O que é legal? Um ou dois slides falando da empresa e um slide para cada motivação básica de compra mapeada. Né? Um slide com a solução que a gente tem. Então, a cobertura, bota lá um slide né, que tem um mapinha do Brasil lá e todos os lugares que a Rodonaves atua, no rodoviário, no aéreo, cobrindo todo o território nacional. Pontualidade, uma lâmina com depoimento de algum cliente sobre um OTD bom, como a gente tem. Né? Alguns clientes aí testando 97, 98, 99% de OTD. Né? Entrega on time delivery, né? Entrega no tempo correto. Tá? Que mais? Avaria. Uma lâmina descrevendo o nosso processo, prazo de pagamento de avaria, que a gente sabe que é um dos melhores do mercado. Né? Depois de fechado o processo, a gente paga em 15 dias, tem gente aí que paga em 45. Né? Então, entendeu? Já coloca uma lâmina para cada solução, porque daí você, quando for apresentando, você vai pontuando, né? Vai fazendo as perguntas, né, consultivas de validação. Né? Então, como a gente viu na tua operação, o nível de avaria estava provocando uma perda de cliente, né, que chegou em algum mês a gerar aí 10 clientes com faturamento de 30 mil reais. Então, é um ponto bastante sensível para ti, né, e constrói muito valor se reduzir ou eliminar isso. O que eu tenho para te propor? Aí fala da nossa solução. Apenas depois disso se vai para o preço. Aí apresenta, né, a tabela, explica para ele, e aí vem as objeções, né, que aí uma outra pauta, né, que é o tratamento de objeções. Mas isso já prepara, essa prática já prepara muito o campo para lidar com as objeções. Evandro, mas a coisa aconteceu quase na velocidade de uma cotação, não deu para gerar muito valor, etc, etc, etc. Né, como é que eu vou, né? Não tenho, cara, é uma empresa simples, não tem necessidade de apresentar. Então, tudo bem. Né? Nem todo mundo
Nem toda visita a gente consegue aplicar, novamente, né, eu sempre falo que o mundo não é cartesiano, né, não é tubinho, né, ou melhor, não é quadradinho, né, é, é, um modelo de teoria, uma teoria de venda, uma metodologia de venda é uma referência, não é uma receita de bolo, né? Se você fizer assim vai acontecer isso. Não, é uma referência que te dá um caminho para lidar com cada situação como ela parece, porque o processo de venda é imprevisível, é diferente. Aí é que está o gostoso, né, de vender, né? Nunca uma venda é igual a outra. Né? A metodologia ela vai te dar flexibilidade para tratar as situações conforme elas vão aparecendo, porque você tem um arcabouço de técnicas, né, para lidar com isso. E você, à medida que está recebendo o input, o insumo do teu interlocutor, você já está pensando que caminho você vai usar, que pergunta consultiva, que técnica de rebate e objeção você vai usar. Né? O vendedor tem muito disso, né? Eu sempre brinco que ele está 3 parágrafos à frente na conversa, né? Você já tem que estar pensando que você vai estar falando lá na frente em função do que o teu cliente está te falando agora. E isso vem com o tempo, né? Com o tempo a gente desenvolve essa habilidade. Tá? Então, pô, não é uma empresa que justifique. O processo ainda foi muito rápido, não teve oportunidade de construir dessa forma que eu vou fazer uma apresentação para o cara agora. Não tem problema. Você pode apresentar direto a tabela de precificação, como eu sei que acontece, né, a maioria das vezes nas empresas menores aí na prática. Mas nunca esqueça de reforçar a motivação básica de compra para ter uma ação de preço versus benefício versus valor. Né? Porque lembra, só para fechar esse vídeo, eu vou ter que fazer outro, tá? Já estamos indo para 12 minutos, mas só para fechar esse vídeo, lembra que eu sempre falei, sempre falo, que preço é medida de valor? É igual medir comprimento, né? 10 centímetros tem algum sentido? Né? 10 centímetros do quê? A gente sabe que 10 centímetros é um tamanho, mas 10 centímetros do quê? Para quê? 10 centímetros do quê? Né? 10 centímetros de tecido, 10 centímetros, uma régua de 10 centímetros, né? 10 centímetros de uma barra de aço, 10 centímetros de distância entre a geladeira e a porta, aí tem sentido. R$ 500 tem sentido, a gente sabe o que é R$ 500. Né? Tem um impacto psicológico tão maior quanto menos dinheiro você ganha na vida. Né? Mas em si só não diz muita coisa. Se você falar, pô, R$ 500, sei lá, por um carro, uma pichincha, né? Agora R$ 500 por uma caneta Bic. Entendeu? A relação preço mede é uma medida de valor das coisas. Então, se você fala da motivação básica de compra do cliente antes de dar o preço, na hora da objeção você relaciona uma coisa com a outra. Eu estou te cobrando isso porque eu estou te trazendo esse valor. Né? Você fica mais forte para combater a objeção de preço. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui, outro mini mega vídeo, e no próximo a gente encerra esse tema de Cold Approach, tá bom? Obrigado e até mais.